E bem aqui, pessoal, é o fim do trilho, né? Que a gente falou lá na frente, não sei se está dando para ver por causa da neblina, é a entrada, né? Que eles falavam que era o portão da morte. Então, o trem entrava direto aqui para dentro. A partir do momento que entrava pelos muros aqui do campo de concentração, mas ninguém saía, né? Então o trem já parava aqui, eles já faziam ali, igual a gente mostrou, quem já ia para as câmaras de gás, quem ia para os alojamentos, ficar confinado para trabalhar depois. E uma coisa que a gente percebe é a quantidade dessas torres, ó, de vigia, né? Tem assim, uma a cada pouquíssimos metros, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui tem, de lá tinha mais. Lá no final tinha outras duas também muito grandes. Então assim, era extremamente vigiado, né? Dificilmente alguém ia conseguir fugir daqui, porque além de armados, eles tinham controle total. E o pessoal que estava aqui, os judeus, os prisioneiros, eles estavam, né, já com problemas de saúde, fracos, sem comer direito, trabalhando exaustivamente, com frio. Então a possibilidade de fuga era nula. Claro que além das torres, né, e todo o armamento, ainda tinham as cercas, né, de arame farpado, e elas eram elétricas, né? Então isso também dificultava ainda mais. Era impossível fugir daqui, ó. E nessa rua bem aqui, gente, quem era já selecionado logo após sair do trem e que ia para as câmaras de gás, né, já descia do trem logo aqui, ó, os trilhos, já passava toda essa rua aqui e marchava e já ia para as câmaras de gás sem nem saber, né? E aqui eles colocam algumas fotos, ó, da época também tiradas pela SS. E aí dá para ver, né, que eram mulheres e crianças marchando. E esses aqui, gente, eram os lugares que eles traziam os homens assim que chegavam também. E depois, né, começavam a fazer uma triagem. Essa estrutura aqui, gente, era um estábulo antes. E aí os nazistas adaptaram para colocar os prisioneiros, ó. Fizeram assim também, né, as camas. E aqui cabiam 51 cavalos, mas quando eles adaptaram para colocar as pessoas, eles colocavam 400 pessoas aqui dentro desse espaço só. E é sempre bom a gente tentar passar um pouco da dimensão, né? Olha a quantidade desses, ó. Todos são iguais, né? Só os 3 primeiros aqui que ficam abertos, mas todos daqui para frente até lá no final dessa rua, todos iguais. E aqui tem esse campo que são vários que foram destruídos, mas dá para ver a mesma estrutura por causa das duas chaminés, né? Uma na frente e outra atrás. Então aqui tudo era igualzinho, eram vários, assim, centenas de estruturas iguais a essa. Logo ali a gente já vê a entrada, aí lá tem uma frase também famosa que tá escrito lá: o trabalho liberta. E o que que acontece, né? Muitos chegavam aqui, viam essa frase e talvez pensassem que realmente, né, iam ser colocados aí para trabalhar de forma forçada, mas em algum momento talvez conseguiriam ver sua liberdade. Mas depois que entrava daqui também, nunca saíam, né? E uma coisa, né, gente, que percebemos é a diferença, né? Isso aqui meio que como se fosse uma cidade, uma pequena vila, né? Uns prédios bem construídos, enquanto lá no outro a gente vê muito aquelas estruturas de madeira, né? As barracas, os estábulos que foram utilizados depois, né? Então você vê uma diferença já grande na questão de arquitetura e estrutura também do local. E aqui é dividido em blocos, né? E tem esse aqui, ó, o bloco 24. E aqui dentro era um bordel da época. Então ele era utilizado pelos alemães, mas eles utilizavam ele como premiação para os judeus que ajudassem eles em alguma informação, alguma coisa. Só que na verdade isso não era um prêmio, era só um abuso psicológico, te forçando a algo, te fazendo pensar que você teria algum agrado, algum prêmio, mas quando na verdade não era nada disso. E as mulheres que trabalhavam, óbvio que eram as judias, que eram também prisioneiras aqui no campo. E esse lugar funcionava como uma cidade mesmo, né, para os soldados alemães. Então aí eles tinham restaurante, tinham teatro também, cinema. Eles tinham a vida normal aqui, enquanto os judeus sofriam, né, nos campos de concentração. E aqui na entrada desse campo também, ou saída, né, eles tocavam orquestra, tinha uma pequena orquestra que tocava para os que estavam chegando, ser contabilizado, e também para quem estava indo trabalhar, os prisioneiros indo trabalhar.
para facilitar, para ser uma coisa mais ordenada. Provavelmente por ser música clássica, algo que traz uma calma para o ambiente, então era tudo tática mental também. Mascarar, né? Tudo que tava por trás. Coisas para fazer de conta que tá tudo bem, trazer uma calma para o ambiente para não acontecer nada contra os nazistas. E claro que sempre que a gente está citando aí como prisioneiros judeus, eles eram prisioneiros, né? Eles eram escravizados, mas eles não cometeram crime nenhum, né? Eles eram prisioneiros só por serem judeus mesmo. Nós acabamos de sair desse prédio aqui. A gente não filmou porque tinham placas falando que não podia fotografar nem filmar, então, né, obviamente a gente respeitou. Mas lá dentro tinha algumas fotos bem fortes, assim, de como era essa parte do campo de concentração, como era a divisa das pessoas, umas filas quilométricas, né, de vários judeus chegando aqui, filas separando também os homens das mulheres e crianças. E a parte mais chocante pra gente foi ver um lugar que estava cheio de cabelo das pessoas, porque, para quem não sabe, quando elas chegavam aqui, elas tinham que raspar a cabeça, né? Tanto homem, quanto mulheres, quanto crianças. Então, eu não sei nem descrever a quantidade, gente, eram sacos, toneladas de cabelo. E aí é uma sala, assim, comprida, gigante, com um vidro, e aí você olha, você vê muito cabelo, aí você olha pro lado e continua, assim. E é muito chocante, assim, acho que uma das partes chocantes que a gente viu. Com certeza. Tinham, tipo assim, tranças inteiras, sabe, de cabelo. Então, assim, é muito forte. Só pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, era uma distância, eu acho que assim, ó, de uma janela até na quarta janela aqui, ou na quinta janela aqui, ó. E aí, tipo assim, acho que a sala tinha uns 2 metros de profundidade, assim, ainda era alta. E vinha até aqui, assim, de cabelo, de tanto cabelo que tinha. Então, assim, muito. E tinha umas fotografias eles colocavam em sacos, como se fosse assim, um saco de batata, por exemplo. Imagina um saco grande daquele, então era assim, sacos e mais sacos cheios de cabelo lá dentro. E aqui, pessoal, ó, óculos. Tudo isso aqui são óculos que eram tomados deles, né, quando eles chegavam aqui. E olha isso aqui são pentes, tem algumas tesouras também, todo o material que foi encontrado, né, e isso tudo aumentou as provas contra os crimes que eles cometeram aqui. E já nessa sala aqui são próteses, então as pessoas que eram desabilitadas precisavam, né, de qualquer elemento desses aqui, eles também arrancavam. Então olha aí, era muletas, pernas, aparelhos de ajuda para andar. E aqui também uma infinidade de pratos, copos, xícaras, canecas, outras vasilhas aí no geral, ó. E além de fundo é bem alto, ó. Se brincar, isso ali deve ter 1 metro de altura. E tudo isso aí foi colocado, ó. E esse corredor aqui é chocante também, ó. Isso tudo é sapato. Olha isso. Colocaram aqui na frente alguns. E é uma pilha. E tem dos 2 lados do corredor. O que a gente falou aí dos cabelos é uma sala quase como essa. E a quantidade de sapato que tem aqui é mais ou menos a quantidade de cabelo que tem lá naquela outra sala. E essa aqui, ó, são malas do pessoal que chegava. E aí eles colocavam os nomes, ó. Você pode ver que tem nomes nas malas, números, porque eles achavam que eles iam ter essas malas de volta, né? Que eles iam conseguir sair daqui e um dia eles iam conseguir essa mala de volta para pôr as coisas deles e ir embora para casa. Mas infelizmente não era isso que acontecia. E todas essas aqui, ó, ficaram dessa exposição também. E é muita coisa, gente. É cesto, mala grande. Olha só, tudo isso. Então assim, né, acho que dispensa comentários. Acho que é uma das coisas mais bizarras, chocantes que a gente já viu na vida, né? E já mostrou aqui no canal. Esse tipo de lugar aqui, como todo mundo sabe, né? Mas sempre é bom repetir essa mesma frase, que é um local que tem que ser mantido para que no futuro não aconteça, né? Faz só 79 anos que acabou a guerra, então é muito recente,
tem pessoas, né, vivas ainda que podem contar essa história, mas daqui 20, 30 anos já não vai ter praticamente ninguém dessa época. Então, realmente é importante manter esse tipo de lugar e valorizar que as pessoas venham aqui visitar. Eu acho que é um lugar que, se você tiver uma oportunidade uma vez na vida, vale a pena vir ver de perto, porque você tem uma pequena noção da grandiosidade que foi esse massacre, esse extermínio. E assim, você vê os sapatos, os cabelos, e tipo, você pensar que isso ali é só um pouco que sobrou. Imagina a quantidade total de pessoas, né? 1.100.000 pessoas só aqui, e 6 milhões de pessoas morreram no total. Então foi assim um período muito triste da humanidade, né? E esse corredor aqui praticamente inteiro, ó, são fotos das vítimas, né? E aí tem o nome, o número que eles recebiam, né, como prisioneiro, e também quando eles chegaram e também quando eles morreram, né? Então vai ter gente aqui que você vai ver que chegaram em poucos meses ou até semanas, né? Já foi morto pelos nazistas. Alguns outros viveram aqui mais de ano. Então era bem aleatório, assim, né? E acabamos de chegar aqui nesse espaço, né, que é considerado uma praça, que era onde eles executavam várias pessoas, principalmente prisioneiros políticos, né, que eram contra a Alemanha. E ali naquela parede ao fundo era onde eles colocavam várias pessoas para serem fuziladas. Até colocaram, né, algumas flores ali também, em memória das pessoas que morreram aqui. Então isso aqui é a primeira câmara de gás que os nazistas fizeram na época da guerra. Eles, como a gente disse, né, falavam para os judeus e prisioneiros em geral que eles iam tomar um banho. Eles entravam por ali, a gente vai lá já já, e todos entravam aqui, se despiam nessa primeira parte, deixavam suas roupas, os pertences, tudo aqui. E aí eles entravam e ali dentro, tá vendo aquela chaminé? O oficial da SS subia ali e jogava cristais de Zyklon B, ou em inglês Zyklon B, e esses cristais, quando ele entra em contato com o ar e ele esquenta, ele vira gás. Então era aí que vinha o gás da câmara de gás que matava eles em 10 a 20 minutos. Essas marcas pretas que vocês estão vendo na parede são marcas de cinza, né, e queimado, porque aí, além de ser a câmara, né, de gás, eles também queimavam os corpos, e por isso que a parede ficou assim, né? Então ela toda em volta tá nesse tom de preto, assim. E agora nós vamos entrar nas câmaras de gás que os nazistas utilizavam na época do Holocausto. Ó como é que era, gente. Essa aqui provavelmente é a parte onde eles, né, eu falei, se despiam, tiravam as roupas, aí esperavam para entrar na câmara mesmo, né? Isso aqui, gente, antigamente, antes da guerra, era um bunker, né? Ou seja, um abrigo subterrâneo. Depois, também um crematório. E, por fim, foi adaptado para ser a primeira câmara de gás, que depois foi replicada, né? Várias vezes. E o crematório continuou sendo utilizado para eles darem fim nos corpos dos judeus que eram mortos aqui. Aqui a gente até vê, ó. Tá um pouco escuro, mas espero que esteja dando para ver. Dá para ver que é uma fornalha, né, de crematório. Então colocavam os corpos aqui depois. E olha como é o teto aqui, gente, também. Todo preto, né? Tanta fumaça. Todas as paredes também. Tem algumas paredes com arranhados que o pessoal fala que quando, né, começava a cair o gás, quem estava preso aqui e sabia que ia morrer começava a se desesperar, e aí arranhava as paredes também. E essa foi a primeira câmara de gás, mas os soldados eles já fizeram experimentos antes, né, da câmara, em porões dos prédios que a gente passou,
Então eles começaram esses experimentos lá para depois começarem a construir essas câmaras para comportar mais gente, porque antigamente eles, né, matavam as pessoas fuziladas, e aí isso demandava tempo, era mais caro também. Então essa foi a forma que eles encontraram para ser mais rápido o extermínio.